Esse é o alfabeto latino, aquele que usamos para escrever o português e tantas outras línguas. Estamos bem familiarizados com ele, mas você já se perguntou por que cada letra tem o formato que tem? Por que o A é basicamente um triângulo com pernas, o O é um círculo e o S é uma cobrinha rebolando? Para entendermos isso, precisamos voltar a um sistema de escrita muito mais antigo, os hieróglifos egípcios. Esse sistema de escrita icônico usado para escrever o egípcio antigo usava desenhos padronizados para representar palavras. O mais básico incluía simplesmente um desenho do conceito, como um olho para representar a palavra olho, ou uma cobra para representar a palavra cobra. Conceitos mais abstratos usavam outras estratégias, como usar desenhos de coisas complexas em sequência, onde você teria que interpretar o desenho pelo som que aparecia em seu começo. E no final, geralmente se colocava algum desenho adicional que não era pronunciado, mas indicava melhor sobre o que a parte soletrada falava. Digamos que em português você quisesse representar a ideia de amor com desenhos de coisas concretas. Você poderia pegar o desenho de algo que começa com A, como anel, por exemplo, mais um desenho que começa com M, como mão, depois o desenho de algo com O, como olho, e por fim algo começando com R, como rabo. E depois disso você punha um desenho adicional, como de uma mãe segurando o filho, para passar a ideia do conceito. Um pouco complicado, né? Mas era assim que as coisas eram. Baseado nessa ideia do egípcio, os povos que viviam nos arredores do Egito lá por 1850 antes da Era Comum, como os caanitas, desenvolveram um sistema de escrita próprio, a escrita proto-sinaítica. Esse nome vem do fato de inscrições com ela terem sido encontradas na Península do Sinai. Nela, cada consoante da língua era representada por um desenho de um conceito concreto que começava com aquela consoante. Mas antes de falarmos dessa escrita, o que você acha de se tornar um membro desse canal? Além de me ajudar a seguir trazendo conteúdo aqui com regularidade, você ainda tem vários benefícios em agradecimento. Dá uma conferida. E muitíssimo obrigado a todos os membros que o canal já tem. O sistema de escrita proto-sinaítico não era perfeitamente uniforme. Algumas consoantes eram representadas por desenhos de conceitos diferentes em diferentes localidades. A consoante A, como o som fechando a glote, era representada com a cabeça de um boi, porque a palavra para boi em línguas canaítas era alp, começando com esse som. A consoante B era representada com o desenho de uma casa, pois a palavra para casa era bait. Sim, esse desenho não se parece em nada com a nossa ideia de casa, mas era algo que fazia sentido como uma casa para uma cultura que viveu no Sinai em 1850 antes da Era Comum. A consoante G era representada por um pau de arremessar, gamel, um tipo de arma primitiva. A consoante D era representada por uma porta, dalt, ou um peixe, dag. A consoante H, como o H do inglês, era representada por um desenho de uma pessoa chamando, pois chamar era how. O som W era representado por um gancho, wow. O som de Z era representado por dois traços e sua origem e significado não são certos. Uma sugestão é que representasse grilhões, zik, ou uma peça de cobre, zain. O som H, um som faríngeo parecido com o que fazemos ao embaçar um vidro com a boca, era representado por uma mansão, hasir. Já o som H, como o J do espanhol ou o CH do alemão, era um barbante, Heit. Um T faringelizado, Ta, era representado por um desenho simplificado de um coração e uma traqueia, algo associado pelos egípcios com a ideia de perfeito ou bom. Bom era Tab nas línguas caanitas. A consoante Ya era representada pelo desenho de uma mão e antebraço, pois a palavra para mão ou braço era Yad. Já a consoante K era representada pelo desenho de uma mão, porque palma da mão era Kap. Um aguilhão, um instrumento para alfinetar os bois para que eles se movessem, representava o som L, pois aguilhão era chamado de Lamt. O som M era representado como a superfície da água com pequenas ondas, pois a água era Maim. Já o desenho simplificado de uma cobra, Narj, representava o som N. Um suporte de tenda era chamado de Samk e representava a consoante S. Um olho representava a proximante faríngea Ra, pois era o som no início da palavra olho, Ain. O som de P podia ser representado por dois desenhos diferentes, uma boca, Pai, ou um canto, Pit. Um S faringelizado, Sa, era representado por uma planta, Sad. Um macaco, Kop, representava o oclusivo ovular, Ka. E o som de R era uma cabeça, Raj. Já o som de Sh era representado pelo sol, Shams. Um par de seios, Thad, representava a fricada Th. E por fim o som de T era representado por algo como um X, uma marca de contagem,
como os tracinhos que se faz até hoje para contar, e que era chamado de tal nas línguas caanitas. Com isso já podemos ter uma ideia de como surgiram algumas das nossas letras, né? Algumas são bem óbvias, outras não tanto. Pois bem, uns 800 anos mais tarde, os fenícios adaptaram a escrita proto-sinaítica para sua língua, o fenício, que é uma das línguas caanitas. Os símbolos se tornaram mais padronizados e retos, e alguns mudaram para outros. A palavra para boi em fenício, Alep, continuou representando a oclusiva velar a, mas o desenho da cabeça se tornou muito mais simples. O mesmo vale para bet, casa, e gimel, pau de arremessar. Para o som de d ficou estabelecido apenas dalet, porta. A versão peixe não era mais usada. O som de r, representado por um símbolo de chamado, foi trocado pelo desenho de uma janela, re. O continuou sendo um gancho, uau. Para z, permaneceu o nome zain, que em fenício significava arma. A fricativa faríngea ha adaptou seu símbolo de uma mansão para um quintal, haet. E o símbolo para a consoante fricativa velar, h, não foi usado no fenício. Já o som de t, representado originalmente pelo símbolo de bom, foi trocado pelo desenho de uma roda, tet. Yod continuou sendo um braço. Kap, uma palma da mão. Lamet, um aguilhão. Mem, a água. E Nun. Bom, o desenho continuou o mesmo, de uma cobra, mas a palavra Nun em fenício na verdade significa peixe. Samek, pilar, e Ain, olho, continuaram a mesma coisa. Com o som de P, que como vimos podia ser uma boca ou um canto, ocorreu de certa forma uma mescla. O nome ficou P, significando boca, mas o formato lembra mais um canto. A consoante S continuou representada por uma planta, Sade. A consoante K mudou seu desenho de um macaco para um olho de uma agulha, Kop, apesar de haver a hipótese de que o desenho representasse um macaco com seu rabo, mas a palavra Kop significava olho de agulha mesmo, e o desenho certamente se parece com isso também. O som de R continuou sendo representado por uma cabeça, Resh. As letras Shamsh e Tzad foram substituídas por apenas uma em fenício, a letra Shin. Ela possui o som da primeira, apesar de o formato lembrar mais o da segunda, como dois seios, mas de fato Shin significa dente, então o desenho deve representar na verdade dois dentes incisivos ou um dente molar com duas cúspides. E por fim, Tal, marca, continuou a mesma coisa. Com isso chegamos ao Abjad fenício, que tinha 22 letras. Acho que já começam a ficar mais evidentes os formatos de mais letras do alfabeto latino. Pois bem, nesse ponto termina a ideia de relacionar o formato das letras com algum conceito que tenha um nome começando com aquele som. O que aconteceu em seguida é que os gregos adaptaram a escrita fenícia para escrever o grego, criando assim o alfabeto grego. Mas agora, como dito, o formato das letras não era mais relevante. Ele foi simplesmente copiado com seu som, sem levar em conta o desenho do que a letra significava. Os gregos também adaptaram os nomes das letras para o grego, mas em grego elas já eram só mais o nome das letras e não o nome de algo começando com aquela letra. Assim, de Alep surgiu a letra Alpha, que em grego representava a vogal A. Lembre-se de que o fenício não representava vogais, só consoantes. Em grego não existia a oclusiva glotal A. Então, para os gregos, é como se Alep começasse com A. Bet se tornou beta. Gimel, gamma. Dalet, delta. Re, e. Uau, uau. Reta a partir de het. E theta a partir de tet. Iod se tornou iota. Kap, kappa. Lamed, lambda. Mem, mu. Aqui o nome parece ter sido influenciado pela letra seguinte, nu, que foi adaptado de nun. Ain, que representava outra consoante inexistente no grego, foi adaptado para representar a vogal O e recebeu o nome de O. A letra P se tornou Pi, Kop se tornou Koppa, Resh se tornou Ro. Aqui eu não faço ideia se existe alguma explicação pelo nome ter mudado dessa forma. Tal se manteve Tal. Agora notem que faltou abordar 4 letras. Todas elas representavam sons sibilantes no fenício. Za, Sa, Sa e Sha. O grego antigo só tinha uma sibilante, Sha, um som meio intermediário entre Sa e Sha. Com isso ocorreu certa confusão ao se adaptar as letras do fenício para representar esse som. O que ficou estabelecido por fim foi que a partir da letra Shin derivou a letra que se tornou Sha do grego. Mas seu nome em grego, sigma, deriva do nome da letra Samek. Nem todas as variedades de grego antigo usavam essa letra derivada do formato da letra Samek,
mas algumas aproveitaram essa letra para representar a sequência x, muito comum no grego. Mas o nome da letra ficou xi, inspirado no nome da letra shin. Ou seja, essas duas letras do fenício entraram no grego com os nomes trocados. A letra thade representava em fenício uma sibilante faringealizada, algo que não existia em grego. O mais próximo que o grego tinha disso era a sequência sd, muito comum. Mas a letra zayin do fenício tinha um som ainda mais parecido. Com isso, a letra thade muitas vezes foi usada para o som do chá grego também, da mesma forma que o sigma. Mas seu nome em grego, san, deriva do nome da letra zayin. Já a letra zayin acabou sendo usada para a sequência sd, mas recebeu o nome de sdeta, um nome derivado de sade. Ou seja, novamente essas duas letras entraram no grego com seus nomes trocados. Mas faltava ainda para o grego conseguir uma letra para a vogal U. Assim, eles criaram uma segunda letra baseada na letra waw do fenício e a chamaram simplesmente de U e puseram no final do alfabeto. Com isso, o alfabeto grego arcaico tinha 23 letras, uma correspondente para cada letra fenícia, e uma letra a mais. Mas o grego tinha alguns outros problemas a resolver ainda. Ele tinha consoantes oclusivas aspiradas, pa, ta, ka, mas apenas a consoante ta conseguiu uma letra fenícia para representá-la. Não havia letras sobrando para pa e ka. Para isso, eles criaram letras novas para esses sons. Pi foi criado para o som de pa, e talvez tenha sido inspirado na letra coppa. Para o som de K, diferentes variedades de grego usaram letras diferentes. O mais comum era usar uma letra em formato de X, chamada de Ki, mas outras variedades usavam essa letra para a sequência X, chamando-a de Xi. Essas variedades não usavam a letra Xi, derivada do fenício, e localizada ali entre Nu e O. Quem usava essa letra para o som de X usava outra letra, com forma de tridente, para o som de Ki. Já quem usava o X para o som de K usava esse tridente para o som de Ps e chamava essa letra de Psi. Essa letra também parece ter sido inventada pelos gregos sem qualquer relação com a escrita fenícia, e a motivação desse símbolo é desconhecida. Como podemos notar, essas letras extras criadas pelos gregos eram usadas de forma bem caótica também. A partir do século VIII, antes da Era Comum e mais tarde, a letra reta parou de ser usada para representar a consoante H e passou a representar um E longo, E. Por essa época, acabou se criando também a letra adicional O para representar um O longo, e novamente ela foi colocada no final do alfabeto. Ela foi baseada na letra O com a base arrebentada, como um anel rompido. Mas não vamos entrar em muitos detalhes sobre o alfabeto grego, já que o foco aqui é a forma das letras do alfabeto latino. E para isso precisamos sair do grego e seguir para outro lado. Lá pelo século VIII, antes da Era Comum, uma variedade mais ocidental do alfabeto grego foi adaptada pelas línguas da Península Itálica. Essa variedade do alfabeto grego usava o X para o som de Xi e o tridente para o som de Ki, e a letra reta ainda representava a consoante H. A letra San ainda existia no alfabeto junto com o sigma para o som de S, mas era pouquíssimo usada a princípio. Um dos alfabetos derivado dele foi o alfabeto etrusco. Os símbolos se mantiveram relativamente fiéis aos do grego, com pequenas modificações em alguns. A pronúncia das letras era basicamente a mesma das letras no grego, com exceção das letras gregas beta, gama e delta, que representavam os fonemas pa, ga, da, que não existiam em etrusco. Como consequência, as letras beta e delta com o tempo foram abandonadas e a letra gama passou a ser usada para o som de K. Mas antes do abandono dessas letras, o latim pegou o alfabeto emprestado para si. Só que como o etrusco tinha passado a usar a letra grega que representava o fonema G para representar o fonema K, o mesmo aconteceu com o latim. Assim, o latim ficou com as letras A, B, Q, D, E. A letra uau, que até o etrusco ainda representava a consoante UA, foi usada pelo latim para representar a consoante Fá, já que não havia nenhuma letra para esse fonema importante. Essa letra recebeu o nome de F. A letra correspondente ao grego sdeta, que em etrusco talvez fosse pronunciada tsa, não foi adotada pelo latim porque ele não possuía esse som. Depois temos a letra H, para o som de H. Novamente a letra theta, que representava um T aspirado, não foi adotada pelo latim por esse som não existir no latim. Em seguida temos I, K, L, M, N, O, P. Perceba que em etrusco a letra P, pi, já tinha um lado se curvando. Em latim essa curva começou a se fechar cada vez mais até tocar na perna do outro lado. A letra san não entrou no alfabeto latino porque era redundante e já era pouco usada no etrusco. Depois temos Q, R,
Veja que o fato da letra P ter se fechado com a curvatura da segunda perna fez ela ficar idêntica à antiga forma da letra R. Como consequência, uma perna adicional foi acrescentada no R para distingui-lo do P. S, T, U. As letras para os sons de P e K também não entraram no alfabeto latino porque ele não possuía esses sons. E terminamos então com X para o som de X. Mas com a mudança do som da letra gama de G para K em etrusco e a adoção dessa mudança pelo latim, ficou faltando uma letra para o som de G do latim. Os romanos resolveram isso criando uma versão da letra Q com uma voltinha a mais para representar o som de G, e a inseriram depois da letra F no lugar vago da letra θ que eles não importaram. E com isso chegamos ao alfabeto latino antigo, formado de 21 letras. E agora sabemos que A deriva de uma cabeça de boi, B deriva de uma casa, C e G de um pau de arremesso, D de uma porta, E de uma janela, F e U de um gancho, H de um quintal, I de um braço, K de uma mão, L de um aguilhão, M de água, N de uma cobra, O de um olho, P de um canto, Q de um buraco de agulha, R de uma cabeça, S de um dente, T de uma marca de contagem e o X não vem de nada especial. E é assim que as letras do nosso alfabeto adquiriram as formas que têm. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever caso ainda não seja inscrito. Mas espera aí, estão faltando algumas letras, né? Para entender de onde elas vêm, veja algum desses meus outros vídeos. Um sobre a origem dos nomes das letras e outro sobre a origem da ordem alfabética. E considere apoiar o canal financeiramente sendo um membro, pelo Apoia-se, fazendo um Pix ou dando um valeu demais. E nos vemos no próximo vídeo.